Assunto gostoso e melhor, né? Afinal de contas, quem é que não gosta daquele cheirinho O concreto que se espalha na casa a hora que o bolo tá lá no forno? Eu né? adoro. Tortas, bolos cheios de detalhe, como os do aniversário? Não. Bom, Concreto. delicioso, bom pra tomar com um cafezinho, com chá. Nosso primeiro ingrediente são ovos de galinha, que representarão os agregados graúdos segundo Maíra, pois são grandes e parecem com agregados, mas será mesmo? O segundo vai ser o trigo, que servirá como cimento, assim como o açúcar, mas devido à granulometria do açúcar, ele não deveria ser um agregado miúdo. Vamos dar os créditos ao Wendy e Maíra, que confirmam que o açúcar é o cimento do bolo. O terceiro ingrediente vai ser o leite, que aqui está em pó, mas aí vem a dúvida. A vaca deu lá sim, ou só tinha leite em pó na casa da cozinheira? Depois que ele for dissolvido, será nossa alusão à água do concreto. Outro ingrediente que vamos usar é a margarina, que uma certa pessoa errou um passo na receita e ela teve que entrar líquida na massa. Aí vai ser a outra água. Também vamos usar fermento e baunilha para proporcionar características especiais. Esses serão os nossos aditivos. Adicionaremos também uma pitada de sal. Também usaremos o chocolate como mais um agregado à nossa receita. Essa foi a ideia de Wendy e Natália para trazer sabor e aparência ao nosso bolo. E além dos ingredientes anteriores citados, também vamos dar um toque especial. Essa foi uma ideia de Gabriela e Natália. Para trazer uma aparência do bolo mais concreta, a gente vai usar corante preto. E esses são os ingredientes que a gente vai utilizar. Começaremos nossa receita separando 6 ovos e vamos colocar ele em uma vasilha grande. Mais ou menos assim para ele poder ficar desse jeito. Em seguida vamos separar 3 xícaras de chá de açúcar, desse jeito. Depois de ter separado as 3 xícaras, vamos adicionar no nosso recipiente junto com os ovos, assim. Aí com a ajuda de um fluê ou uma colher a gente vai misturar o açúcar e o ovo com o intuito de deixar os dois homogêneos. Nessa parte não precisa misturar tanto no fluê porque depois a gente vai levar na batedeira. Eu estou usando ela na velocidade 3. É importante manter uma constância nos movimentos, sempre realizando giros do mesmo lado. O vídeo está acelerado, mas só que a gente tem que manter um ritmo para que não fique batendo tão rápido e não tão devagar, sempre acompanhando o fluxo da batedeira. Depois de 5 minutos batendo, vocês podem ver que nossa mistura se tornou em um creme homogêneo. Aí agora vamos usar 6 xícaras de trigo. Para peneirar, eu divido, peneiro 3, depois mais 3. Aí eu coloquei muito trigo na peneira, apesar de ter dividido, eu utilizei uma colher para me ajudar a peneirar tudo. Aí como vocês podem ver, ficou alguns grãos de trigo na peneira, por isso que é importante peneirar, para que tudo fique uniforme. Aí com o trigo já peneirado eu vou e adiciono as 3 primeiras xícaras na massa. E antes de levar para a batedeira eu misturo um pouco só para evitar que o trigo voe. Aí depois de ter misturado um pouco usando o fluê, eu volto na batedeira na velocidade 3 e continuo em movimentos uniformes. Depois de ter misturado as 3 primeiras xícaras de trigo, eu adiciono 2 xícaras de leite. Logo em seguida já adiciono as 3 xícaras de trigo que a gente deixou separado, volto na batedeira novamente na velocidade 3 e bato. Então, como foi dito lá no início do vídeo, eu acabei errando um passo e não coloquei a margarina que deveria ter sido colocada junto com ovo e açúcar. Aí eu derreti ela no fogo. Depois esperei ela esfriar. A few moments later. Aí depois que ela estava fria, eu coloquei ela na massa e misturei novamente na velocidade 3 usando a batedeira. Depois de ter adicionado a margarina, a gente vai para os nossos aditivos, colocando um pouco de fermento, cerca de 1 colher de chá e 6 gotas de essência de baunilha. Depois incorporo esses 2 ingredientes usando a batedeira, adiciono uma pitada de sal para equilibrar o açúcar. E para ajudar na aparência do nosso bolo, eu estou usando um pouco de corante preto. Eu vou colocando aos poucos e vou dosando até chegar no cinza. E colocando corante, esse é o resultado que a gente tem.
E aqui vai o nosso último ingrediente do nosso bolo, que vai servir como nosso agregado, que são os pedaços de chocolate. Depois de ter incorporado nossos agregados, eu separei 2 formas para poder distribuir a nossa massa nelas. É importante despejar a massa no centro da forma para que ela possa se distribuir e ficar uniforme. Aí ficou desse jeito. Depois em forno pré-aquecido eu coloquei as 2 formas em 200 graus. Years later. Depois de 40 minutos eu abri o forno para ver como a massa estava e como vocês podem ver aí no vídeo não estava tão bom. Aí eu deixei e depois que eu tirei. Nessa altura eu confesso que eu estava um pouco preocupado que o bolo ficou verde. Aí eu achei que não ia ficar cinza e sim verde. 5 minutes later. Aí depois de mais tempo, o bolo finalmente ficou pronto. Desse jeito aí, ó. Aí para poder ajudar na finalização, eu esperei os bolos esfriarem e tirei essa parte para deixar eles retos. Aparentemente ele parece um mofo, não sei, algo assim, mas tá bom. Depois de assado o bolo ficou assim, aí para ajudar a desenformar eu passei a faca pelo lado da forma. E nesse momento que eu inverti a forma, eu percebi que esse bolo não ia sair daí por nada. Eu bati contra a parede, bati contra a mesa, eu bati invertendo a forma, passei a faca de novo e nada. Aí quando ele pareceu que estava saindo, me deu uma esperança. Aí eu inverti a forma para colocar no prato, aí o bolo começou a quebrar. E eu percebi que o chocolate não é um bom agregado. A aparência do bolo ficou horrível, tá parecendo mofo, mas tem gosto de bolo. O corante cinza ficou verde, onde o chocolate encostou, aí ficou nessa aparência. Eu saí remendando, como vocês podem ver, o chocolate grudou todinho na forma. São 2 bolos, né? Aí eu deixei só um, eu ia fazer um recheio de chocolate, mas eu abortei o plano. E com o chantilly eu coloquei um pouco de corante preto para deixar ele cinza. Eu fui dosando para não passar. E ficou assim. Aí eu fingi que o bolo tava bom e coloquei o chantilly como se nada tivesse acontecido. Só que também não deu muito certo, né? E esse foi meu triste resultado do bolo de concreto. Ele ficou cinza e não tá tão atrativo para comer.